TDAH. Hoje vamos falar sobre transtorno do déficit de atenção e hiperatividade. E para isso temos uma equipe aqui completa, especializada, para conversar sobre o tema. Temos a Natália, neuropsicóloga. Tudo bem? Tudo bem, Natália? Tudo bem, obrigada pelo convite. Temos a Viviane, Olá, psicopedagoga. bom dia, tudo bem? E temos a Aline, psicomotricista Oi, tudo bem? Bom dia. Psicomotricista e fisioterapeuta. e fisioterapeuta. E eu, Ariane, fonoaudióloga e psicopedagoga. Bom, vou começar com uma pergunta para Natália. Natália, o que é e por que é considerado um transtorno de neurodesenvolvimento, o TDAH? Bem, o TDAH ele é considerado um transtorno do neurodesenvolvimento porque ele se desenvolve ainda no desenvolvimento cerebral. Como acontece isso, né? De várias formas. Por exemplo, pode ser através de uma questão hereditária. O que significa isso? Pais muitas vezes podem ter TDAH e os seus filhos herdarem, né, esse gene, e lá na frente, né, os sintomas, enfim, o transtorno se manifestar. E também podem ser por condições genéticas, ou seja, o indivíduo, ele tem uma mutação ali por... É multifatorial. Quando a gente fala de um transtorno, é importante a gente falar como... Eu uso sempre a analogia, é como quando a gente vai fazer um bolo. Um bolo você precisa de vários ingredientes, certo? Então, para se ter um transtorno, como é o caso do TDAH, você também precisa de várias multifatoriedades, ou seja, tem a condição que pode ser genética, que pode ser hereditária, a ambiental também, né? Ou seja, o que aquela mãe ela foi exposta. Muitas vezes mães que fizeram uso de álcool ao longo da gestação, uso de tabaco. Então, os estudos eles mostram que tudo isso pode afetar o desenvolvimento cerebral do indivíduo e, consequentemente, aí essa criança poder ter um desenvolvimento atípico, ou seja, um transtorno do neurodesenvolvimento. Agora, a pergunta vai para a Ariane. Por que o TDAH não pode ser entendido apenas como falta de atenção, no ponto de vista da fono? Muito bem. Bom, existe a dificuldade atencional e o transtorno do déficit de atenção e a hiperatividade. A dificuldade é quando, eu estou sobrecarregada no dia a dia, eu faço sou multitarefas, então o meu cérebro fica cansado, estressado, eu estou com algum problema emocional, porque o TDAH, ele está relacionado também, ele tem componentes ali na amígdala, no cérebro, relacionado às questões emocionais. Então, às vezes eu estou abalada emocionalmente, eu tenho dificuldade de prestar atenção, e tudo isso são questões atencionais. Então, todo mundo tem déficit de atenções, dificuldades. Agora, o transtorno do déficit de atenção e a hiperatividade, então, ele não é só um problema atencional, ele tem uma hiperatividade também envolvida. Já é diferenciado, já é uma criança que tem essa dificuldade desde pequena, aconteceram algumas coisas, como a Natália falou, que gerou essa questão, pode ser de pais, e o transtorno atencional, ele está muito, muito relacionado com aquela criança ou com aquele adulto que ele está fazendo determinada tarefa, determinada coisa, e às vezes essa tarefa ela não é tão motivadora, e como ele tem uma falha também ali no processo dos gânglios da base, que é o núcleo accumbens, que é um lugar que vai gerar uma dopamina para que a gente fique mais feliz. Então, quando a gente tem prazer em alguma coisa, esse núcleo ele funciona. E aí fazer atividade que eu não tenho muito prazer, em detrimento a uma mensagem, por exemplo, no WhatsApp, que me dá prazer, que gera esse processo de alegria, eu largo o que eu estou fazendo, porque eu não tenho uma organização correta dessa liberação. Então, isso é diferente de uma pessoa que se distraiu, que cansou. Sim, muitas vezes as mães falam assim, né? Ah, meu filho, ele presta atenção no videogame, mas na hora de fazer lição é totalmente diferente. Então, é isso que você falou.
Isso né? mesmo, porque às vezes eles querem fazer coisas, todo mundo quer fazer coisa que motiva, né? Uhum. Quem não Exato. quer fazer o que motiva? Mas eles têm muita dificuldade, eles praticamente não conseguem fazer o que não os motivam. Então eles precisam de um apoio diferenciado e um acompanhamento profissional para isso. Sim. Bom, e agora eu queria aproveitar e fazer uma pergunta para você, Aline. Toda criança com TDAH é hiperativa ou existem diferentes perfis corporais? Não, nem todas são imperativas, né? Segundo o DSM-5, tem o transtorno, ele tem o hiperativo compulsivo, o desatento e o combinado. Então, muitas vezes a mãe fala assim: ah, meu filho não é TDAH porque ele não corre pela casa, ele não bagunça, todo TDAH não bagunça, não corre. Não, tem o desatento, né? Então, tem a criança que é aquela que tá quietinho, mas não tá prestando atenção. Ele tá prestando atenção em outra coisa, tá olhando lá o mosquito voar, na janela, o carro passar. E aí a professora chama a atenção e ele não sabe nem aonde tá. Então tem esse perfil também e tem o combinado, que são os dois, tá? E aí dentro desse perfil corporal, né? Então tem aquela criança que tem as dificuldades dentro desses perfis, tanto a desatenta, né? Então a desatenta ela não tem uma organização para conseguir fazer um movimento, ela tem uma postura, né, que a gente fala antálgica, cansada, então ele não presta atenção, ele fica desabado assim, né, na cadeira. E tem um outro que fica lá se balançando, batendo os dedos, né? E se mexendo, e mexe no cabelo, e cutuca o amigo do lado. Então tem esse perfil também, tá? E aí, né, fechando isso, ele nem todos são hiperativos, né? Nem todos têm essa hiperatividade e tem esses perfis corporais, tá? Que a gente fala que é o que parece estar cansado, a mãe fala assim: ai, é que ele tá cansado, ele não quer fazer. Né? Na verdade, não é cansado, é que ele tem uma dificuldade que nós vamos conversando aqui, né, durante a nossa conversa, que eu vou explicando, mas tem esses perfis, também não é que ele tá cansado, é que ele tem uma dificuldade ali de organizar a movimentação dele. Então, isso acaba dificultando, né, aquele ganho atencional por conta disso. E de dar esse Sim. start nas tarefas, né? Tem essa Isso, dificuldade de iniciar algo, né? por E conta da autorregulação dele. A autorregulação começa pelo corpo. Então, muitas vezes, né? Ah, mas por que ele precisa da psicomotricidade? Por que a criança precisa da fisioterapia? Porque o corpo é a base. Então, a criança, no neurodesenvolvimento, Sim. desde o bebê, ele começa ganho pelo corpo. O ganho começa corporal. Então, você tem uma defasagem aí no meio desse ganho, né? Lá da questão mesmo inicial do movimento, o desenvolvimento infantil, a criança acaba tendo uma desorganização, né? Das questões mentais Sim. porque começa pelo corpo a movimentação. Então, isso, né, vai gerando essa falta de regulação, e aí tem todo, né, que as meninas já explicaram, tem todo um processo orgânico aí, mental, que a Ariane explicou, não só o corpo, mas, né, vai gerando todas essas questões. bom, Aline, então emendando na sua pergunta, o que acontece com o corpo e o comportamento da criança com TDAH no dia a dia? Isso, eu ia explicar, né, na outra pergunta, mas bom, o que acontece? A criança que tem o TDAH, geralmente, né, nós observamos de primeira, chegou no consultório tem TDAH. Ah, ela tem uma questão ali postural, no equilíbrio, né, que a postura ela está voltada para o equilíbrio da criança. Então, como eu disse anteriormente, então a criança está lá desabada na cadeira, ela não vai prestar atenção, nem nós adultos, né? A gente vai mexer no relógio, vai mexer no pé, olhar a bolsa. Então, nós temos que estar com uma postura para eu conseguir prestar atenção. Para quê? Para dar espaço para o meu cérebro olhar e prestar atenção na informação que está vindo. Né? Então, tem essa questão postural, muitas vezes tem a questão da coordenação motora fina. Então, a criança, ela não presta atenção e o movimento fino que é? Repetição e um conjunto de movimentos. Então, eu preciso aprender uma prévia de movimentos para conseguir gerar uma motricidade fina
refinada, né? Uma escrita bem posicionada, bem alinhada no papel. Então, eu preciso de todo um trabalho atencional para o ganho da motricidade fina. Então, muitas crianças vêm no consultório, então, tem essas questões da postura e tem a questão da motricidade fina, defasada e noção corporal. Então, a mãe fala, vai pegar um copo, vai pegar um copo de água, derrubar a água na hora de beber. Ela vai pegar algo ali no chão, derruba tudo que está na mesa, vai pegar borracha no chão, derrubou tudo da mesa. Então, tem a questão da noção corporal. Então, também tem defasada essa questão corporal. Por quê? A questão corporal também, né, as noções, ela também vem de conjunto de movimentos que eu preciso estar atento para eu poder realizar, tá? Então, a gente fala assim, quando a criança está inquieta, ela não consegue, né, ter espaço ali no cérebro para poder prestar atenção. É igual um quarto bagunçado. Então, o quarto está todo bagunçado. A mãe fala, acha tal coisa. Ela vai demorar mais para achar, né? Tal coisa ali naquele quarto bagunçado. Se o quarto está arrumado, então tá tudo alinhado ali, postura, para prestar atenção, foco, aí ela consegue, né, ter atenção e isso faz com que, né, com que ela gere aprendizagem. Então, muitas das vezes, a criança tem essa questão postural não corrigida e aí o tratamento, né, multidisciplinar não anda. Por quê? Porque ela não corrigiu postura, não corrigiu a atividade, as atividades em sequências corporais para ter ganho depois das atividades mentais, tá bom? E agora, né, eu que faço a pergunta, quais são as consequências para Viviane? Quais são as consequências do TDAH não identificado na vida escolar e acadêmica? Certo. Assim, a princípio não afeta exatamente somente nas notas, né? Isso acaba afetando também nas questões na desatenção, que no caso a criança ela não consegue ela não consegue ter organização com o próprio material, tem a hiperatividade, onde ela acaba ficando inquieta, conforme nossa amiga falou, né? A criança fica se movimentando em sala de aula, ela acaba atrapalhando outros colegas também, e na impulsividade, onde ela acaba interrompendo os próprios amigos, interrompe a professora, e isso afeta nas tarefas dela também. E ela entra naquele mundo de Bob que a gente fala, que ela fica lá na cabeça Exatamente. dela e esquece do que está acontecendo e está olhando para a professora como se estivesse prestando atenção, né? Eu acho que esses são os casos até mais difíceis da Sim, gente São identificar, desatentos, né? porque eles estão quietinhos, olhando o professor e, na verdade, eles estão no mundo, na mente deles, né? Isso mesmo. E material, muito material na mesa. Muito material na mesa, aí não tem Desorganiza. isso, Então, não tem levar um estojo muito cheio, canetinha. exatamente, não tem organização com o próprio material e assim acaba perdendo os materiais, né? E aí vai, Então, o TDAH seria mais organizado da gente pedir para a escola falar com os pais e orientar essa relação de, olha, não muitos lápis coloridos, muita coisa, quanto mais coisa atrapalha, né? E eles têm dificuldade nessa memória de trabalho, que é a memória de trabalho que a Natália estava falando, nada mais é do que organizar as informações numa mesa de trabalho que eu vou utilizar agora na minha mente. Se eu já não tenho isso na mente, imagina na carteira escolar, né? sim, Muito bem. Vamos lá. Ariane, já você. Sou eu. Já estava falando. Como é conduzido o diagnóstico do TDAH dentro de uma avaliação multidisciplinar, né? No consultório, a gente tem essa dúvida, né? Que os pais chegam e querem diagnóstico. Então, normalmente os pais chegam e eles conversam comigo, ela é muito desatento e eu queria fazer um processamento auditivo. Ele tem TDAH? Não, ele é só desatento. Eu queria fazer um processamento auditivo. Entendi, muito bem. O processamento auditivo, o que seria isso, já que comecei por aí? O processamento auditivo, ele trabalha a organização das informações auditivas que elas entram no nosso cérebro para que elas sejam processadas e compreendidas. Então, pode ser que uma criança com TDAH com as questões atencionais, elas também têm alterações de processamento, então as duas coisas somadas atrapalham ainda mais na compreensão do todo do professor falando.
Agora, nem sempre tem uma alteração no processamento auditivo. E é claro que se estiver fazendo o treino auditivo em cabine, que são 12 sessões, é rapidinho, acaba super melhorando. Mas quando eu tenho de fato uma característica de TDAH, eu preciso investigar, porque as características do TDAH, ele é um transtorno, então o transtorno a gente leva para a vida toda. E para isso, para a gente entender de fato se é um transtorno, não basta eu listar as características do meu dia a dia e dizer ao médico, olha, eu acho que eu tenho TDAH, o médico lauda e passa a medicação. Precisa de toda uma investigação por trás disso. E eu falo assim, a investigação mais importante, premium, nesse processo é a investigação neuropsicológica. Depois, Natália, você conta um pouquinho para a gente o Sim. que faz essa investigação. Mas dentro dessa avaliação, muitas vezes eu preciso entender qual área está mais deficitária. Então, em relação ao aprendizado, o que essa criança já perdeu na escola, o conteúdo que ela não assimilou, que ela não consegue assimilar. Então, para isso, tem a avaliação da psicopedagoga, para identificar essas questões. A avaliação também da psicomotricista, que é importante para a gente saber o quanto de organização corporal essa criança perdeu, de equilíbrio, de coordenação motora. Então, tudo isso que a Aline já falou, a avaliação da TO também em relação a questões de sensibilidade, muita sensibilidade, são características do TDAH também, de alguns deles. Entender da fono o quanto da área de linguagem ele também tem alterada e do processamento auditivo, porque todo o meu processo de aprendizagem vem do processamento auditivo e da linguagem associado ao cognitivo. Então, se eu tiver falhas nesse processo de linguagem, nas bases pré-alfabetizadoras, a criança pode estar no 5º ano e não estar interpretando um texto, e não só porque não presta atenção por outras bases alteradas, né? E o principal, saber se é apenas um TDAH ou se há comorbidades. Então, a gente tem o TDAH com uma dislexia, que é um transtorno de leitura, com transtorno de aprendizagem, que também está relacionado, além da leitura, parte corporal e a matemática. A gente tem um TDAH com TEA, que é o transtorno do espectro autista, entre outras questões. Então, eu acredito que essa avaliação multidisciplinar, ela é a mais completa, é onde, de fato, a gente vai conseguir mapear todas as características da criança, fazer o direcionamento para o médico laudar esse TDAH, e junto com essa avaliação médica também, e definir como que vai ser o tratamento do TDAH. Certo. Eu acho que seria isso. Aproveitando, pode falar. Uma questão que vem no consultório, né? Às vezes os pais já vêm com o diagnóstico, uma hipótese diagnóstica do médico, e eles acham que aquilo já tem validação. Não, tem que ter uma equipe por trás, não é só o médico que valida. Isso, a equipe toda faz essa validação, mesmo porque o médico, ele vai trabalhar com todas as características, mas muitas vezes a gente precisa dos testes, na maioria das vezes, a gente precisa dos testes de fato para entender se aquelas características não são emocionais, não é algum tipo de cansaço, não é alguma questão relacionada a uma dislexia, um problema motor, enfim. Então, não existe esse TDAH. Não. O TDAH Era TDAH e não é mais. Não, né? Não tem isso. não tem. É para sempre. É um transtorno. É um transtorno. Diferente da só A a dificuldade. déficit de atenção. É isso. A dificuldade você trata e resolve. Agora, quando é um transtorno, você leva para a vida, então você ameniza. Então, o TDAH, como um transtorno, ele tem vários tipos de tratamento para amenizar as características e para a pessoa conseguir conduzir a vida da melhor forma, lidando com aquele transtorno, com aquilo que ela tem, é parte dela. E para isso, eu acho que a avaliação, como eu disse, a avaliação premium,
carro-chefe para fazer toda essa análise de TDAH seria a neuropsicológica. E eu queria, Natália, que você explicasse um pouquinho como que é essa avaliação neuropsicológica, o que que vocês avaliam, porque às vezes o pai fala assim, quero fazer um VISC, eu quero entender o QI do meu filho, mas não é só isso, é um mundo de coisas por trás, Exato, né? exatamente. É bem comum, né? Inclusive, os pais, enfim, chegarem, né? Ou até os próprios médicos encaminharem já com os testes, né? Que eles querem que apliquem. Bom, a avaliação neuropsicológica, como vocês disseram, né? É algo extremamente amplo. Ou seja, os testes, eles são importantes, mas eles são uma parte da avaliação. A avaliação, ela começa muito antes, né? Então, na clínica, geralmente, o que que a gente faz? A gente inicia todo o processo de anamnese, eu falo para os pais, né? A gente vai construir uma linha do tempo do teu filho. Então, ali, todo o período, né? Pré-gestacional, período gestacional, como eu disse, né? No caso dos transtornos, TEA, TDAH, enfim, né? O TDAH que a gente está falando aqui são transtornos do neurodesenvolvimento, então a gente precisa entender todo esse contexto. O que aconteceu no histórico de vida dessa criança até hoje? Por que essa criança, será que ele tem de fato, né, um déficit de atenção, né? Será que é um transtorno de fato? Ou será que essa criança não está indo bem porque aquele ambiente, né, de repente a criança está passando por algum estresse, por alguma situação, os pais estão se separando, ou enfim, né? Que é muito comum, a gente pega muito isso na clínica, então é por isso que é importante a gente entender todo esse contexto, por isso que essa linha do tempo, o que está acontecendo? E ali, na anamnese, a gente vai levantando as hipóteses, então assim, de repente, aquele teste, ele não é o mais indicado naquele caso, então assim, porque é um teste, ele é importante sim, mas ele não é tudo numa avaliação, né? Então assim, a gente vai escolher ali o que a gente vai aplicar nessa criança de acordo com as características que essa criança tem. O que vai me trazer os melhores dados, né, sobre essa criança? Então, na realidade, a avaliação, ela vai muito além. Por quê? Né, quando os pais recebem ali, muitas vezes, a devolutiva, o que é importante? É ele pegar aquele laudo e não simplesmente levar para o médico, assinar um papel e dar uma medicação. O que eu vou fazer a partir disso? Né? Então, o que essa criança... porque a gente tem que pensar nisso, né? O futuro daquela criança, é o futuro daquele indivíduo. Então, o que eu vou fazer depois dessa avaliação? Como que eu vou conduzir essa família? Como que eu vou orientar essa família? O que eles precisam seguir depois disso? Então, assim, a avaliação neuropsicológica, a multidisciplinar, ela é extremamente importante por conta disso. Porque a gente precisa pensar naquele indivíduo no desenvolvimento, né? Então, é isso. Então, a terapia, ela é excepcional nesse tipo, né, de diagnóstico. A gente faz, né, sempre, eu sempre, né, como conduta clínica, eu sempre encaminho, mesmo que a fonte encaminhadora não seja o médico, seja Tá. a escola, por exemplo, ou vem de outro profissional. Eu sempre encaminho para o médico fazer, né, porque a gente, né, o nosso conhecimento, ele é limitado. Então, o médico, ele vai ali saber se existe, né, a necessidade da conduta medicamentosa ou não, porque muitas pessoas têm essa dúvida, né? Ah, mas o meu filho vai precisar tomar, né, um psicoestimulante, no caso, eles, né, sempre associam a Ritalina, né, Sim. que acham que é a única medicação para Ritalina. Não necessariamente, depende, porque assim, o perfil do TDAH, ele é um perfil extremamente heterogêneo, então você, como vocês disseram, tem a questão, né, do tipo desatento, do tipo hiperativo, do tipo combinado. Então, assim, é sempre que eu vou precisar de uma medicação? Não necessariamente. Por isso que é importante uma avaliação, né, pós aí a avaliação neuropsicológica do médico para entender se de fato existe, né? Mas a terapia, ela é, assim, é padrão ouro, né, para todos os casos. Por quê? Porque aí você vai, por exemplo, na terapia não é só a questão de trabalhar, muitas pessoas acham, né, eu só vou trabalhar a questão, né, comportamental, a questão, né, emocional, não. São coisas do dia a dia. Então, por exemplo, a questão, como você vai arrumar a sua mochila, né? De que forma, o que você precisa na sua mochila? Tudo isso faz parte, né,
desse processo da terapia. Então, assim, aquele indivíduo também que muitas vezes chega com com aquela crença, aquela criança, tipo assim, ai, não adianta eu prestar atenção, não vou conseguir aprender ou eu não consigo. Então, assim, essa crença já vai, né, limitando muitas vezes. Então, a terapia ajuda nisso, né, reforçar, porque não é porque a criança tem um transtorno que ela é só o transtorno. Uhum. Então, assim, além das dificuldades, ela também tem inúmeras potencialidades. E a gente precisa descobrir quais são as potencialidades daquela criança, o que que a gente vai utilizar dessas potencialidades que vai ajudar ela a superar aquelas dificuldades. Uhum. Então, de forma geral, é isso. Ajuda na rotina do dia a Na dia. rotina do dia a dia. Então, o que eu vejo, em média, os estudos trazem que 50% do tratamento do TDAH, quando indicado pelo médico medicamentoso, melhora, ele desenvolve, mas outras 50% é a terapia mesmo. Uhum. Então, Exato. não adianta escolher entre um e outro. Exato. É um conjunto. É um É o conjunto. conjunto, isso, exatamente. Porque eu estou medicada, está funcionando ali o meu cérebro, mas eu ainda não sei o que eu fazer no meu dia a dia. Exatamente. Eu não Tá aprendi desorganizado. como me organizar, não Exato. aprendi como deixar a minha mesa de trabalho É. organizada. Muito bem. Bom, vamos agora para a psicopedagoga, Vivi. Me fala, qual é o papel da psicopedagogia junto ao TDAH? O papel ele é prático, né? E principalmente quando voltado a algum tipo de dificuldade na aprendizagem ou no rendimento escolar. São feitas estratégias, né? Nós avaliamos através de algumas investigações. São investigadas a atenção e a memória, visual, auditivo e prático. E também trabalhamos na investigação da parte da dificuldade específica, que é a leitura, escrita e a matemática, né? São feitos os levantamentos e através deles nós conseguimos personalizar para que o aluno consiga aprender melhor. Posso complementar? Claro. A avaliação neuropsicológica, né, até pegando um gancho no que a Vivi disse, também é importante porque para o diagnóstico diferencial, é importante a gente falar sobre diagnóstico diferencial, porque muitas vezes a criança ela vem com essa queixa, né, de um TDAH e a gente vai avaliar de repente, assim como você disse, é uma alteração no PAC ou é uma alteração no PAC combinada com um transtorno de aprendizagem. Então, não necessariamente é o TDAH, embora, né, essas condições elas possam coexistir, isso é muito comum, mas a avaliação ela é importante por conta disso, porque sabendo qual o transtorno, né, exato, ou se existe ou não um transtorno ali, a gente consegue direcionar melhor para as terapias e ser mais efetivo esse tratamento. Natália, eu gosto muito de ler os Uhum. relatórios neuropsicológicos, os seus, então, são magníficos, bem completos, porque eles trazem, sim, cada etapa, que a criança está bem, que a criança precisa melhorar, ou que, assim, precisa melhorar muito. Uhum. E a gente organiza as nossas propostas de terapia baseado nessas questões que você levanta. E isso é muito importante, porque quando ele volta para você daí um ano para reavaliar, você consegue ver de fato o quanto a gente atingiu nessas áreas com a Sim. terapia ou não, Sim. né? Isso é muito emocionante, né? Assim, é bastante motivador quando você recebe de novo uma criança, né? Que você pegou muitas vezes, como a Aline disse, aquela criança, né? Que às vezes chega no consultório com aquela postura, né? Mais rebaixada, às vezes a criança tá com muita dificuldade, é como se fosse uma florzinha que vai desabrochando ali, né? E aí você vê, né? Os pais, né? Voltam muitas vezes muito mais felizes, né? Mais satisfeitos, porque conseguem ver que de fato aquele trabalho, né, realizado está sendo efetivo na vida daquela criança e da família também, né? É. Porque não dá pra gente falar que é só o tratamento ele é só da criança, né? Porque envolve toda uma questão familiar também, né? Sim, exatamente. Envolve toda uma questão familiar
e o trabalho ele se estende da terapia Uhum. para casa. Então, principalmente essas questões que a Vivi colocou de organização, que você trouxe de organização de material, tudo isso se estende para casa, né? Sim. Os pais que vão estar ali no dia a dia fazendo as lições de casa com a criança. Então, o psicopedagogo senta ao lado do pai e fala: olha, funciona assim, desta forma é melhor, assim ele vai aprender com mais facilidade. Isso agora você cobra, isso hoje você deixa por enquanto, até a Uhum. gente trabalhar. Uhum. Então, acho que esse trabalho é muito importante, mas também relacionado a. Aí eu queria fazer a pergunta a você, Aline, a postura, quais as orientações, o que você trabalha. Então, como que esse trabalho corporal ele contribui para a atenção e a autorregulação do TDAH, porque auxilia muito, né? Eu falo que a Isso. atividade Hum, motora Ela libera é. muita felicidade no nosso Libera. cérebro. Sim. Bom, como eu já disse antes, né? O movimento é a porta de entrada ali do cérebro. Então, nós temos tanto a parte, né, da movimentação, quanto as questões sensoriais. Então, a questão da visão, audição, tátil. Então, tudo isso é um conjunto, né, de sensações que é o cérebro, ele é a entrada para ir para a autorregulação. Então, quando a entrada, né, como o exemplo do quarto, a entrada está bagunçada. Como que a criança ela vai se autorregular se aquilo que entra já tá entrando bagunçado? Uhum. Então, como ela vai se organizar se o começo, né, já não está bem organizado? Então, eu repeti várias vezes, organização, né? Porque é isso, é organização. É para ficar É pra claro, ficar claro. fixa. É organização. Então, então, a postura, como eu havia dito, né? Então, nós construímos através disso. Então, a postura, equilíbrio, a criança ela vai se autorregulando dessa forma, ela vai aprendendo a sentar. Então, não é o pai chega e fala, ele fica quieto, presta atenção. Não. A criança ela tem outras questões ali, né? Sensoriais, que podem ser trabalhadas, que vão melhorar essa atenção, essa concentração e essa postura. Então, trabalhamos postura, equilíbrio, exercícios de repetição com uma rotina. Então, ele aprende dentro daquele espaço de tempo, dentro aqueles movimentos, né? Já ensinados a se orientar dentro daquele espaço. Então, muitas vezes, trabalhar em circuito com tempo, diferentes formas, né, de apresentação do corpo ao espaço. Então, aí a criança, ela vai aprendendo como se portar. Então, não é só ficar parado. Fica parado e presta atenção. A criança, ela não consegue. E aí, né, dentro desse trabalho também tem as coordenações. Então, muitas vezes as crianças são descoordenadas. Aí vem, né, a Ariane citou, né, as comorbidades. Aí vem a disgrafia, Uhum. porque ela não teve uma base bem estruturada e aí ela acaba desenvolvendo. Então, a criança lá com 10 anos ainda está escrevendo, né? Hoje em dia tem muita a questão do tablet em uso escolar, mas ainda está escrevendo de letra bastão, Uhum. né? Tudo desorganizado, nem é um bastão organizado, é desorganizado, tudo junto na linha, não dá para entender, apaga, rasga o caderno. Então, isso é trabalhado, porque eu vou trabalhar a questão de força, a questão de movimentação, né? A criança talvez nem escreva de letra cursiva, porque, né, nesse exemplo que eu dei, porque ela já é tarde, ela já se acostumou com a letra, mas que tem uma organização, né, para ela conseguir ler, às vezes a criança escreve nem ela mesma consegue ler, né, para o professor ou outra pessoa conseguir ler o que ela escreveu. Então a psicomotricidade ela vai trabalhar disso, noções corporais, tá? E aí se a criança tem também um déficit de sensorial, né, que às vezes a criança ela tem uma hipersensibilidade. Então às vezes a luz faz com que ela perca o foco porque ela tem, né, essa questão que atrapalha ela na concentração, o barulho, alguma questão sensorial tátil. Então, entra também, né, a avaliação da terapeuta ocupacional, que ela é mais apta a avaliar isso do que a fisioterapeuta e psicomotricista, né? A gente vê que nós vemos que tem alguma dificuldade, aí encaminhamos para a TO, porque aí a TO que ela vai ver se ela tem, sim, uma hipersensibilidade sensorial, e aí ela trabalha dentro disso, para a criança também melhorar a questão da atenção. Você colocou a questão da organização sequencial, e eu digo que uma das características que, assim, marcantes e que eles
apresentam muita dificuldade em conseguir se organizar essa memória sequencial imediata. Sim. E quando eles fazem a psicomotricidade, a TO ou mesmo a físio em conjunto no tratamento, é isso que atrapalha muito o processo de aprendizagem, ele melhora muito mais rápido, porque é gostoso fazer essa memória sequencial imediata com brincadeiras, né? Isso. Então isso é muito Eu legal. vou até dar um exemplo, né, de um paciente que a mãe falava assim: ah, eu falo para ele pegar a meia na segunda gaveta, colocar no pé e descer pra gente ir pra escola. Então, são ações, né? Então, ela deu a ordem, aí são as ações que ele vai ter que fazer. Aí ela falava que chega lá em cima, ele tava brincando. Ué, você não pegou a meia? Que meia? Né? Uma criança maior já. Então, dentro da terapia, então eu vou dar comandos. Ó, vamos lá, que é um circuito, você vai fazer isso, isso, isso no circuito, pular de um pé só, aí depois você pega a bolinha, joga na cesta. Então, eu dei o comando inicial, né? A gente dá 3 comandos, 5 comandos, 7 comandos, e a criança, ela vai ter que memorizar e vai ter que realizar. Então, aí a gente já vê um déficit de atenção. A criança, no meio do circuito, já fez outra coisa. Já foi lá e deu uma estrelinha. Já aconteceu isso no meio do circuito. Mas eu pedi para dar estrelinha? Não, então vamos lá, vamos voltar. Então, ó, eu estou ensinando a ela se organizar o corpo, né? Então, eu estou organizando o corpo dela, ali, ensinando ela as que ela está no concreto, ela está vendo ali. Aí, imagina as operações mentais, que são, né, é um nível a mais do que o concreto. Então, se ela tá com defasagem no concreto, a operação mental lá numa redação vai sair horrível, né? Porque ela não consegue fazer um circuito com o corpo que ela tá vendo, né? Imagine organizar lá a síntese na redação. Então, é bem mais difícil. Então, é isso que a psicomotricidade, fisioterapia, a TO também com as questões sensoriais vão ajudar nessas crianças, tá? Nessas questões da organização corporal. Então, é isso. Muito bem, muito bem. E eu acho que o treino atencional, ele vem a ajudar em toda essa organização, né, Aline? E esse treino atencional, quem faz no consultório é a nossa psicopedagoga Viviane. Vivi, explica Sim. um pouco a importância do treino atencional, as habilidades que ele vai trabalhar para o contexto, o dia a dia da criança. Sim, é trabalhado uma vez na semana, com 45 minutos de sessão. São realizados exercícios voltados a cada atenção. Nós trabalhamos com atenção sustentada, dividida, atenção alternada, e através delas são realizados alguns exercícios, a princípio com rastreio, onde vai verificar como que estão as atenções da criança. Pode estar 100% ou um pouco abaixo ou até negativa. É trabalhado com a impulsividade que a criança apresenta no decorrer das sessões. Trabalha as omissões, quando a criança ela acaba não verificando qual que era a alternativa correta. E também trabalha a parte de organização, estratégias, porque através desses exercícios nós temos, vou dar um exemplo, onde a criança precisa, a princípio, ter o foco da atenção em determinado imagem. Tem uma imagem lá, a criança ela precisa verificar qual que é a diferença com uma outra imagem. E acaba que ela não tem essa atenção, esse foco, ela não consegue observar detalhes, né? E aí é trabalhado toda essa parte junto à criança. Ao final das sessões, que são por volta de 13, 14 sessões, das intervenções após o rastreio, é realizado um novo rastreio para verificar o que a criança melhorou, que com certeza sempre é positivo. Ela sempre melhora, sempre aumenta na parte do percentual em que ela teve baixo. Então, é bem interessante, porque isso ajuda a criança, estimula ela a ter mais foco, a ter mais organização, ter estratégia e trabalha também na questão da impulsividade. A criança, às vezes, ela tá lá e ela tá fazendo um exercício, aí mal passei para o próximo, ela já quer realizar e assim mesmo não sabe nem do que se trata, né? E aí é trabalhado também essa parte. E das omissões também. Tem muitas crianças que, às vezes, elas estão lá realizando o exercício, ela olha e ela não clica. E aí é onde a gente trabalha também essas omissões.
Acredito Ela que seja olha, mas isso. não vê, né? Exatamente, é como se ela não tivesse visto aquele. Tem algumas até que clica. Não, ela na verdade vai da impulsividade. Ela clica e não era. Aí ela vira e fala: ai, eu cliquei errado. Tem né? como voltar? Exatamente. Aí eu falo: não tem. Ai, mas eu errei. Aí eu já sei que ela teve aquela A impulsividade. questão da impulsividade, né? Que Exatamente. é uma das áreas, né, do TDAH, o controle inibitório, né? Isso mesmo, o controle inibitório. Então, é bem interessante. As crianças acabam gostando bastante, por conta das intervenções, acaba que eu não fico somente na parte do computador, né? Eu trabalho também manualmente. Eu pego exercícios, se eu vejo que a criança está com uma dificuldade determinada lá na atenção sustentada, eu vou lá e pego os exercícios, retomo manualmente para ajudá-la, principalmente se essa atenção der alterada. Aí eu trabalho manualmente, ajudo ela a entender, a compreender que ela precisa focar naquela sustentada, né? Ela tem que sustentar de uma forma sustentar aquela atenção. Então é muito interessante, é muito Muito legal. legal. Então, no processo atencional, eu preciso sustentar a minha atenção, então manter a atenção por um determinado período de Isso tempo. mesmo. Eu preciso alternar. O que seria esse alternar a atenção? Alternar, a dividida e a alternar, inclusive, elas são bem parecidas. Só que a dividida, ela faz os estímulos ao mesmo tempo. Ela consegue dividir. Então, um exemplo, ela está no computador realizando uma tarefa e aí o telefone dela toca, ela consegue continuar fazendo a mesma tarefa e atender o telefone. Mexer no WhatsApp, isso seria a dividida. Ela divide os estímulos ao mesmo tempo. E na alternada, não. Na alternada, ela está ali focada, está fazendo uma atividade também no computador, e aí, de repente, a mãe fala: Paulo, vem aqui, pega para mim um balde. Ele não consegue alternar esse estímulo no mesmo momento. Ele precisa terminar o que ele está fazendo para depois ir lá e atender a mãe dele. Isso é muito comum, né? E atender É a mãe e muito. quando volta já não sabe nem o que estava Exatamente, fazendo. aí é onde ocorre a parte da atenção, da desatenção. Ele às vezes pode voltar para aquele estímulo e não consegue continuar nele, porque ele não lembra mais o que ele estava fazendo. Por isso que tem muitas crianças que dá na alternada alterado, porque tem essa dificuldade. E aí você disse que tem mais uma atenção Aí que é tem atrapalhada. isso, aí Que é atrapalhada. tem a alternada dividida, aí tem a seletiva. A seletiva, o que seria a Isso. seletiva? A seletiva, a criança consegue selecionar. Então, exemplo, ela está indo num determinado local, tem vários estímulos e ela seleciona escutar a uma amiga. Tem várias amiguinhas falando ao mesmo tempo e ela tá ali, só que ela vai ficar, ela selecionou, vou escutar a minha amiga. E aí os determinados estímulos que estão em volta, ela elimina. Nossa, isso é muito legal, que trabalha assim muito próximo do processamento auditivo. É isso. Essas questões de prestar atenção em um, em detrimento aos outros, muito interessante. E eu acho que linkando aí, a gente também pode falar das orientações, porque você fazendo todo esse trabalho, eu, a Aline, enfim, a Natália, a gente consegue orientar os pais como eles lidarem com as crianças em casa, orientar a escola, né? Então, essa criança com TDAH, ela inicialmente vai precisar de um apoio escolar. Muitas vezes ela vai precisar fazer uma prova separada desse ruído, porque Sim. ela ainda não tem essa habilidade de manter a atenção, de selecionar o foco, Isso né? mesmo. E também a sustentar essa atenção. Então, muitas vezes o sustentar vai ser difícil, então ela está separada, está num momento, é mais fácil para que ela retome, e aí já entra, pelo que eu entendi, na dividida e na alternada, né? Exatamente. Ela tirar dúvida com o professor, voltar para a questão, e se tiver muitos estímulos, às vezes acaba atrapalhando. Sim. E então eu acho que o trabalho entre terapeutas, médico, professores, escolas e pais, ele em conjunto, esse transtorno vai ser minimizado de um jeito que, puxa, você fala assim,
Nossa, na infância você tinha tanta dificuldade assim, e agora você se vira tão bem, se organiza. Parece até um secretário, tá sempre organizado, respondendo. Então, essas habilidades, elas são passíveis de treinamento, né? Sim, sim. E eu acho que com o tempo também é possível ir tirando essas orientações da escola, conforme a criança já consegue andar e desenvolver sozinha. Sim. Acho muito legal essa parte, porque a ideia é essa, né? Já que a gente não consegue resolver, porque não é só uma dificuldade, mas minimizar todas as características aí. Sim. E aí, com a medicação, com a terapia, com a psicomotricidade, com o treino em cabine, enfim, com a fono de linguagem, eu acho que seria essa a organização toda. Bom, e aí eu quero fazer uma pergunta para todos. O que muda na vida da criança quando a família, escola e profissionais trabalham junto? Eu acho que eu já falei um pouco, mas eu queria a opinião de vocês. Sim. O que vocês observam dessa criança quando, de fato, a equipe está envolvida? Bom, o que eu observo quando, né, toda a equipe, né, pais, enfim, família, né, de forma geral, né, a família, a escola, os profissionais estão todos envolvidos, né, nesse processo e nesse objetivo de ajudar aquela criança. Como você disse, infelizmente o transtorno ele vai ser para sempre, mas você consegue mitigar aí, né, os efeitos desse transtorno muitas vezes quando você tem um trabalho feito por todas essas mãos, né? Então, e isso é o que a gente observa na clínica, né? E algo importante também. Muitas vezes essas pessoas, né, os pais dessas crianças, às vezes são pessoas que têm também, mas não foram diagnosticados. E aí você observa muito isso na dinâmica daquela família, né? Então, é aquela mãe que muitas vezes chega sempre atrasada na sessão, toda, né? Atrapalhada, esquece uma coisa, esquece a bolsa, né? Então, assim, quando você tem realmente, né, essa união aí dos profissionais, a união da família, enfim, escola, você consegue ali ajudar muito mais essa criança. Sim, eu também acredito no aceitar também da família, né? Isso Quando a também família realmente, aceita isso o muito problema, eu importante. acredito que isso vai desenvolver melhor o trabalho que o profissional também vai fazer. Isso, exatamente. aceitação. Aceitação, eu acho que é a primeira coisa, né? Principalmente das terapias, né? Muitos Exato. pais iniciam e aí quando você tá começando a ter o ganho, aí eles param. Param, falam, não, já tá Já bom. tá bom, já tá bom, principalmente na nossa área, né? Na psicomotricidade Sim. e na fisioterapia, porque dentro do diagnóstico do TDAH, muitas vezes o médico, ele nem indica. Então, quem indica é a escola, é o outro profissional, aí ela nem vai fazer. Né? Então, aí, às vezes, fica lá um ano, nós, né, no consultório, olha, legal fazer, né? Explica, vai até fazer uma conversa comigo, até, às vezes, faz o relatório, começa a fazer a intervenção e aí para. E aí fica aquela escada, né? Eu tô construindo. Nossa, e quando E a aí gente para. começa a ver o resultado nas outras sessões, a escola começa a elogiar. E aí para. Então, por isso Exatamente. que, né, os pais, eles têm que ter, né, essa união escola, Sim. profissionais, para a gente conseguir ter um ganho. Porque aí, muitas vezes, até abandonar, não tá dando certo. Aí pula para outro lugar. Aí vai para outro lugar e essa criança acaba, né, não tendo estrutura, que é a base, que é a questão Exatamente. da família. Outra coisa também que eu acho importante é o acolhimento da família. Sim. Eu tenho visto isso de perto, acolher a família e passar segurança para ela. E até mesmo para a própria criança que vai ser atendida, né? Vai passar por aquelas intervenções. Porque tem crianças que acabam não aceitando também o que ela tem. Que isso dificulta. entende, né? Exatamente. Para ela, até, dependendo da idade, principalmente as crianças maiores, para elas é difícil aceitar que tem algo, por ser diferente das outras crianças. Eu vou ser diferente. Então, eu acho que esse acolhimento também é muito importante. Passar aquela segurança para a família que vai ser feito um trabalho e que a criança vai vir a dar bons resultados. Isso, nós já estamos conversando, né, sobre as orientações,
Mas vocês têm algo a falar, né, a pontuar agora, que estamos finalizando, sobre orientações para a família, né, sobre o TDAH? Sim, sim. É uma coisa que você disse, Aline, que eu acho importante, que muitas vezes, né, nós, quanto profissionais, sabemos o que nós estamos fazendo da porta para dentro com aquela criança. Então, de repente, você está fazendo um treino, né, como você disse, de pegar a bola e jogar. Não é? Muitas vezes os pais relacionam isso a uma simples brincadeira, né? Isso. Ah, ele tá só brincando, então, né, tá melhor. Então, assim, entender que por trás de toda a ciência, né, quer seja da fono, quer seja, né, da físio, psicomotricidade, da psicopedagogia, da neuropsicologia, existe um objetivo por trás disso. Então, a criança, ela não está indo ali simplesmente só para fazer, né, um testezinho, ou ela tá ali, né, fazendo alguma repetição de palavras, ou jogando bola, ou de repente, né, não, tem todo um objetivo por trás, tem todo um estudo, tem toda uma estruturação por trás daquele protocolo. Então, quando a gente, né, monta aquele protocolo para a criança e diz, olha, o seu filho ele precisa disso. Então, aquele protocolo ele foi baseado no que foi estudado para aquela criança, e cumprir todo esse protocolo é importante. Por quê? Porque você pode ver ganha, parou, mas deu um tempo, você pode ter certeza que aquela criança vai ter que voltar de novo. Por quê? Porque eu falo sempre isso, né? Antes de você construir um prédio, o que que você precisa? Da Da base. fundação, da base. Então, se você não fez a fundação adequada, se você não fez a base adequada, o prédio ele não vai ter sustentação, né? Sim. Então, isso eu acho que é extremamente importante. É ter consciência, como você disse, a questão do acolhimento. Já que existe, né, essa questão que meu filho tem um transtorno, então a gente precisa cumprir tudo que tem que ser feito, porque só assim a gente vai conseguir ver esse desenvolvimento. Sim. E a questão da atenção, ela é... A atenção e a concentração, na verdade, é uma habilidade, né? E essa habilidade, ela pode vir ser a trabalhada, né? Qualquer habilidade pode ser trabalhada, mas em relação à atenção e à concentração, nós podemos ver de forma em que trabalhando ela, principalmente nas intervenções do trabalho que eu faço, ela vem dar ótimos resultados, né? E isso ajuda muito no dia a dia das crianças. Os pais vão com certeza notar que houve uma melhora significativa. Pois é, e é engraçado que, assim, quando tem essa melhora, os pais falam, olha, ele não era preguiçoso, ah, ele não era burro, nossa, eu tinha medo que meu filho fosse burro, preguiçoso, e, gente, vamos evitar, pais e mães, dar esses rótulos para as crianças, porque esses estigmas a gente leva para o resto da vida, e é muito difícil quando você se observa como um preguiçoso, como um burro, como um incapaz, porque você não tem saída. É um lugar que você não tem saída. E o TDAH, quando diagnosticado e tratado, a saída é maravilhosa. Então, acho que pesquisar, procurar ter boas orientações, procurar bons profissionais para fazer uma avaliação, entender o caso, estar ao lado da criança e motivá-la, eu acho que é o principal. Bom, eu queria agradecer a todos aqui Obrigada. pelo carinho, pela presença, pelas maravilhosas contribuições. Eu quero agradecer vocês que estão nos assistindo também. Bom, eu gostaria de dizer que vocês podem mandar suas dúvidas, estaremos prontas para respondê-las. Qualquer questão vai ser bem-vinda. E vocês também estão muito bem-vindos lá no consultório, na Clínica Multidisciplinar Asas, em São Bernardo do Campo. E siga-nos na rede social, no nosso Instagram, YouTube, e juntos vamos transformar essas crianças.